Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Janaína Souza, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e nós estamos desenvolvendo várias atividades de webinar, né, durante esse período, e a gente deve continuar com isso. Eu sou professora do Departamento de Administração e Turismo, né, do campus de Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dou aula de marketing, certo? Para os cursos de administração e turismo. Sou formada em administração, mestre em administração, doutora em antropologia. Coordeno o grupo de estudos em marketing, tecnologia e ecologia. E estamos realizando essas atividades em parceria com o Observatório de Estudos em Cultura, Consumo e Mercado, coordenado pelo professor Bill, certo? Eu vou pedir que os outros professores também da universidade se apresentem, depois eu volto a falar dos nossos ilustres convidados, certo? Sejam todos bem-vindos. Só uma orientação, todos estão com o microfone desligado para a gente evitar esse ruído. E uma outra informação é que nós estamos gravando, e esse material, então, irá para as nossas redes sociais, certo? Então, eu peço autorização aos senhores para a gravação, e quem não se sentir à vontade e não aceitar, certo? Apenas sair da sala e tudo bem, tá bom? Não há nenhum transtorno, certo? Então, a partir desse momento, nós estamos transmitindo, estamos gravando, isso será compartilhado nas nossas redes sociais, e se você, então, participa, significa que você aceitou a gravação, tá bom? Eu vou repetir isso novamente. Muito obrigada. Então, posso começar? Eu sou o professor Severino, né, conhecido na Rural como professor Bill. Minha formação é toda em administração. Vocês estão escutando? Tá. Toda em administração, né, graduação, mestrado e doutorado fiz na FGV. Sempre pesquisei na área de marketing, a área de comportamento do consumidor e a sua interseção entre a cultura e o mercado, né? Pesquisei marketing e consumo em meio ambiente, tenho pesquisado ultimamente criação de mercado, que eu acho que tem uma interseção com o que a Renata vai falar sobre inovação, e também consumo e gênero. Sou, junto com a Janaína, os professores de marketing lá do Departamento de Administração. Então, boa tarde a todos, eu sou o professor Marcos Benac. Também estou no mesmo grupo de estudos e pesquisa em marketing, tecnologia e ecologia. Estou na Universidade Rural também há quase 20 anos. Sou formado em administração, meu mestrado é em administração da informação e doutorado em meio ambiente. Estou aqui para participar mediando dessa mesa redonda. E alguém tinha perguntado para quem não conseguiu se inscrever, só aproveitando e dando mais essa informação, para quem não conseguiu se inscrever no evento ou não está conseguindo por algum motivo participar dessa sala de conferência, eu vou colocar de novo aqui no bate-papo o link para quem quiser assistir. Ele está sendo transmitido ao vivo, aberto por esse link. Ok? Agradeço muito o convite da professora Janaína, a participação do professor Bill, e vou deixar a professora Janaína fazer a apresentação dos nossos ilustres conferencistas. Obrigada, Bill, obrigada, Benac. Sempre falando que é um prazer trabalhar com vocês, é muito, muito bom trabalhar com vocês. Então, nós trabalhamos, não é, no Gente com algumas linhas, né? Então, a gente pesquisa a respeito de sustentabilidade, desenvolvimento de novos produtos. O Bill caminha com a gente, né, na busca do entendimento do comportamento do consumidor, do que ele busca e do que conhece a respeito de sustentabilidade e quais são as inovações que esse cliente procura. Então, com isso,
surgiu a ideia de cruzarmos todas essas informações, certo? Marketing, sustentabilidade e inovação frugal. E por que inovação frugal? Porque inovação frugal pode ser uma grande oportunidade, primeiro, principalmente para os pequenos, não é? De desenvolverem e trazerem novidades de forma mais econômica. Por isso seria uma oportunidade para o Brasil, né? Então, nas minhas buscas, eu encontrei a Renata Horta, eu me encantei pelas coisas que ela escrevia, né? Eu assistia a Renata falando no Itaú, Mulheres Empreendedoras, li o trabalho da Renata que saiu há pouco no Estadão, né? O artigo que ela escreveu, e li um artigo dela sobre inovação frugal, e de todas as pessoas que a gente vinha procurando, eu gostei muito da forma como ela tratou a coisa. Então, eu entrei em contato com ela e achei que foi um convite, assim, quando ela aceitou, ficamos super felizes, porque realmente a Renata é maravilhosa. Então, eu convidei a Renata para falar com a gente sobre inovação e inovação frugal, né? Ela é sócia fundadora da Tropos Lab, não é isso? Isso. Que é uma empresa, uma aceleradora de inovação, então a gente tem muito a aprender. E para falar de sustentabilidade, claro que eu pensei em Jesus Garcia, certo? Esse professor maravilhoso, uma figura brilhante, um ser humano incrível, né? De uma generosidade, de ensinamento muito grande. O Jesus fala das coisas e conhece uma realidade popular, de como das carências da sociedade, ele trata disso, né, nas suas apresentações. E então, para relacionar a sustentabilidade da forma como a gente acredita, né, então nós chamamos o Jesus para acrescentar e a gente então começar a pensar sobre essas coisas, marketing, consumo, inovação e sustentabilidade. Não é fácil, né? A gente não vai sair daqui com respostas, mas teremos um momento muito agradável, porque são pessoas muito agradáveis que aceitaram o nosso convite. Eu vou, então, agora dar orientações técnicas, certo? Aí, um minutinho. Então, esses são as nossas orientações. Né? Todos os microfones estão desligados. Entrei, eu estou bloqueado, porque o seu microfone está desligado, porque quem já participou, né, de webinar sabe que fica um ruído, uma coisa, e isso também comprometeria a qualidade do nosso vídeo, certo? Então, nós optamos por isso. Nós seguiremos a seguinte ordem, certo? A Renata, nós vamos ladies first, né? Então, a Renata vai fazer a apresentação. Enquanto a Renata fizer a sua apresentação, vocês podem colocar as perguntas no chat, certo? E essas perguntas serão, então, mediadas pelo Luciano, certo? Luciano Souza Martins, que está escrevendo aí para vocês, e também pelo Andrei, tá? Eles vão organizar as perguntas da plateia, certo? E aí, se alguém quiser fazer a sua pergunta, né, utilizando o vídeo, utilizando o microfone, no final da fala dos conferencistas, né, depois que a Renata e depois que o Jesus fizerem as apresentações, aí a gente pode abrir o microfone, tudo bem? Então, inicialmente, enquanto houver a apresentação dela, vocês podem colocar as perguntas no chat e o Luciano vai gerenciar isso. Nós seguiremos assim. Renata fará a apresentação, depois o Jesus fará a apresentação, e aí a gente vem para o debate, certo? Tudo bem? Tá claro? As pessoas estão perguntando sobre a inscrição. Eu vou colocar o link da inscrição novamente aqui no chat, tá bom? Ô, Janaína, só uma dúvida. Na hora da apresentação, cada apresentador fica sozinho, né? A gente liga... A gente sai. Isso, a gente sai da... Não faz sentido ficar aqui. Então, a gente sai, fica agora a Renata. Então, eu agradeço aos senhores
E agora ficamos com a Renata. Só respondendo aqui, olha, o link é esse aqui, tá? Que está aí, sendo projetado. Mas eu vou colocar no chat novamente o link da inscrição para receber o certificado, tá? Então, Renata, por favor, se apresente. Nós vamos agora assumir e você fica como apresentadora, tá ok? Obrigada. Muito obrigada pelo convite, Janaína, pela confiança também, né? Leu meus textos, a gente conversou um pouquinho, já está falando tão bem de mim, né? Vamos ver se até o final aqui desse evento a gente continua assim. É um prazer estar aqui, gente. Espero compartilhar com vocês um pouquinho da minha paixão por inovação. Eu vou trocar aqui a apresentação, só um instantinho. Ótimo. Então, tudo certo para começar. Eu preparei aqui alguns slides a pedido da Janaína, falando também um pouquinho de outros tipos de inovação, para depois falar de inovação frugal, para a gente começar assim, alinhado, né? E vou falar um pouquinho também da Tropos, de onde eu venho, que eu acho que é uma boa forma de vocês entenderem como que eu posso contribuir na discussão e como que eu posso contribuir depois também, se alguém quiser falar mais de inovação, de empreendedorismo, enfim, deixo aqui meu contato no final, tá bom? Então, a Tropos Lab é uma aceleradora, mas é uma aceleradora de negócios, projetos e pessoas. A gente não faz aceleração de startup de uma forma tradicional. Mas a gente também atua dentro de grandes empresas que querem inovar. Deixa eu ver aqui uma coisa. O slide não está aparecendo para mim, eu não sei a apresentação assim de cor, né, gente? Acho que ele está demorando para carregar. Renato, eu acho que ele está só demorando um pouquinho para carregar, mas ele vai aparecer, tá? Então, esse é um desafio. Tá, agora apareceu para mim também. Esse é um desafio para mim, porque eu falo rápido, então vou ter que tentar falar um pouquinho mais devagar. Vamos ver. Então, a Tropos Lab ela já acelerou mais de 760 startups em mais de 50 programas de aceleração. A gente faz aceleração como serviço, então a gente faz aceleração para programas do governo, programas de grandes empresas, e a gente também já acelerou, usando esse mesmo tipo de metodologia de geração de inovação, mais de 200 projetos de inovação dentro das empresas. São os projetos que a gente chama de intraempreendedorismo. Aqui tem alguns dos nossos clientes, então, por exemplo, a gente tem ajudado os colaboradores da Hidrovias, da VLI, da Sangoban, da Mercedes, da B3, da RH e Magnesita, da Nestlé, a fazerem inovação internamente. E a gente tem ajudado a EDP, o BMG Uptech, e outras empresas aqui a fazerem interação com startups e programas de interação. E a gente tem ajudado diretamente os empreendedores através de programas como do Sebrae ou do Governo de Minas, onde a gente faz a aceleração diretamente deles. Então, a gente forma times empreendedores e também desenvolve ideias e projetos. Não vou aqui me alongar. Tudo isso para fazer a inovação acontecer. A gente acredita muito que a inovação é maravilhosa, mas ela é um meio. É um meio para a gente atingir vários tipos de objetivo dentro das empresas. Esses aqui são os mais comuns: eficiência, clientes, receita, economia, oportunidades, novos negócios, impacto, sustentabilidade, transformação social. Tantos outros objetivos podem estar aqui. Lembrando que a inovação é um meio para atingi-los. E aí começo aqui então a trazer um pouco desse alinhamento, né? O que é inovação? Inovar para a gente é implementar ideias novas com resultados positivos. Essas ideias, né? Essa inovação, ela pode aumentar os lucros, aumentando a receita das empresas, quando os consumidores estão dispostos a pagar mais pelo produto, né? Então foi a grande revolução das Havaianas aí em valor. Ou ela pode também reduzir custos. Quando a gente pensa em tecnologias como o WhatsApp, enfim, a gente deixou de fazer ligações, né? Seja mandando áudio, seja mandando mensagem, seja ligando através do WhatsApp. Então, seja aumentando a receita ou reduzindo custos, a gente está criando valor para o consumidor e para a empresa. Tem outras formas de criar valor também, tá? Eu estou destacando essas, mas existem outras formas de criar valor.
Inovação é diferente de invenção e descoberta. Então, a universidade tem muitas descobertas maravilhosas, por exemplo. Mas num determinado momento, a gente pode não ver aquilo nem como maravilhoso, a gente pode nem entender, né? Mas mais para frente, isso pode ter muito valor no futuro. Então, o que faz isso gerar valor? Somente quando essas ideias são aceitas pelo mercado é que elas se tornam inovação. E aí, quando eu falo mercado, eu não estou falando só de consumidor, de uma relação comercial. Eu posso falar que uma tecnologia é amplamente aceita pelo mercado quando ela é disseminada, de mídia ninja à campanha Fome Zero. Então, assim, são inovações que também foram disseminadas, percebem? São ideias implementadas com sucesso que chegaram ao mercado de uma forma abrangente. Então, isso é inovação. E existem vários tipos de inovação: produto, processo, serviço, modelo de negócio. Existem várias formas de classificar. A gente pode classificar como inovação transformacional, core e adjacente, enfim. Mas eu gosto desse tipo de classificação aqui, que eu acho que ajuda a gente a pensar, inclusive, ajuda a gente a gerar inovações, não só a aprender sobre inovação. Então, são exemplos clássicos, mas que eles marcam bem o que eu quero mostrar com cada um. Então, inovação de produto tem o Flex Fuel, e esse gráfico aqui, ele mostra a rapidez com que essa tecnologia ganhou o mercado, né? Então, assim, foi uma tecnologia desenvolvida pela Bosch em parceria, se não me engano, com a Unicamp, né, com pesquisadores da Unicamp que desenvolveram lá. Então, a patente é compartilhada, inclusive. Então, surgiu na universidade em parceria com a grande empresa. Muito legal esse ponto do exemplo. E aí, essa tecnologia foi tão importante para o setor que todas as montadoras hoje usam essa tecnologia, independente de quem tem a patente ou não, ou fazendo ajustes dessa patente. Processo, né? A gente fala de gestão ágil, né? E que vem muito de... Tem uma referência mais antiga, né? Mas o Scrum, ele vem revolucionando a forma como a gente faz gestão. Começou no desenvolvimento de software, mas agora a gente adapta esse processo para vários tipos de atuação dentro das grandes empresas, pelo menos, né, como forma de gerir ali as entregas, com participação do cliente, de uma forma mais dinâmica, e existem vários princípios e vale a pena conhecer. De serviço, a gente tem aí, sempre existiu o motoboy, né, gente? Assim, o motociclista que faz a entrega. Mas a Log transformou isso num serviço completo, onde você consegue mapear, onde você consegue saber se a pessoa recebeu, ela traz segurança, confiabilidade, né? Então, assim, está gerando valor, percebe? Não é só a questão de fazer uma entrega de moto. Todo o serviço que está empacotando essa entrega de moto. A Loft, como modelo de negócio, né? Então, a Loft é uma empresa que aluga imóveis, reforma imóveis e ajuda você a financiar imóveis, a mesma empresa, tá? Então, assim, se você tem um imóvel e gostaria de vender, ela te ajuda a fazer isso. Se você gostaria de financiar para comprar, ela te ajuda a fazer isso. E se você gostaria de alugar, ela te ajuda a fazer isso. E a Loft, antes de receber o último investimento dela, ela já estava com um valuation, né? Um valor de mercado maior que o da Cyrela. Então, é uma empresa brasileira super inovadora nesse mercado. As Havaianas, né? As Havaianas que acredito que boa parte de vocês não vai saber disso, então eu vou contar uma história. Era uma vez a Renata, pequenininha, com 9 anos, 10 anos, e nessa época as Havaianas a gente comprava na seção de limpeza dos supermercados, em outros lugares também, tá? Mas vendia-se lá, porque era um utensílio assim para a gente cuidar da casa e ninguém queria sair para passear de Havaianas, né? Elas não estavam assim nos pés das celebridades, igual elas começaram a ficar ali em 2006. Então, assim, isso gerou para Alpargatas um arranque gigante de crescimento através de um mesmo produto que começou a mudar a sua identidade, né? E vocês
do marketing vão saber falar isso muito melhor que eu, mas mudando esse valor, essa percepção de valor para o cliente, sobre o mesmo produto. De mercado, eu acho maravilhoso esse exemplo, porque lá em 1915, a Gillette lançou uma versão feminina, porque ela percebeu que as mulheres usavam as lâminas de barbeado dos maridos para depilação. Então, o que ela fez? Fez uma rosa. Então, de um mês para o outro, ela quase dobrou o mercado dela, né? Porque ela estava ali atendendo o mercado de mulheres que estava desatendido. Então, é inovação de mercado que a gente chama. A inovação disruptiva pode ser de vários desses tipos, mas é uma inovação que a gente chama de creative destruction, ou seja, ela gera um desequilíbrio de mercado a partir dessa inovação tecnológica, e esse rearranjo do mercado gera um processo aí de desenvolvimento econômico, de acordo com o Schumpeter. E aí o Clayton Christensen, que é um dos principais autores que fala da inovação disruptiva, ele fala que esse tipo de inovação surge quando a gente tem empresas ou tecnologias que começam a atender mercados que não estão sendo atendidos com produtos que são mais simples, tá? Então, assim, tira um pouco das funcionalidades, simplifica, torna a coisa um pouco mais funcional, simplificada, e aí você consegue atingir mercados que não estavam conseguindo pagar as grandes inovações. Então, você pega, por exemplo, o mercado automotivo que tem muitas categorias de produto, né? Então, você tem lá os melhores carros, tem os mais básicos, os mais populares. E aí, é muito comum a gente ver as tecnologias sendo lançadas nos carros mais luxuosos e aí depois sendo incorporadas nos mais populares. Aqui a gente está falando do contrário, a gente está falando de usar uma tecnologia que vai ser lançada no mais popular e que isso vai fazer com que aquela nova empresa, aquela nova tecnologia ganhe mercado rapidamente, inclusive o mercado mais luxuoso, né? São os mais rentáveis. E assim, bem simplificadamente, a gente fala da inovação disruptiva. Um exemplo desse tipo de inovação, que todo mundo conhece, é o Airbnb. Então, ele não surgiu para competir com o Hilton. Ele veio para oferecer hospedagem barata, né, para quem não podia pagar um hotel e não podia pagar nem uma pousada. Hoje em dia, se você quiser alugar uma mansão em Florianópolis para passar o Réveillon com todo o luxo do mundo, você consegue. Então, o Airbnb começou lá embaixo, né, atendendo uma expectativa que não era antes atendida, e hoje em dia ele pega toda essa cadeia, inclusive o mercado de luxo com esse tipo de imóvel, né, competindo, de certa forma, com o Hilton. E aí, entrando um pouquinho mais no nosso tema aqui de frugal, né? Assim, o que é inovação frugal? Acho que o grande exemplo, o grande ícone é o Tata Nanocar, né? Então, assim, a gente tinha uma situação onde as famílias elas se submetiam a esse tipo de situação, né? As motos eram o que elas conseguiam consumir. E, de repente, uma empresa olhou aquilo, viu uma oportunidade de fazer não um carro popular, mas um carro que fosse mais seguro que uma moto, entendem? Então, assim, eu não estou ancorando o meu padrão de qualidade no carro, eu estou ancorando o meu padrão de qualidade na situação que eu estou vendo que precisa ser atendida. E aí, isso demonstra muito bem para mim esse conceito de inovação frugal, que ela busca desenvolver produtos simples e baratos, mas que não são de baixa qualidade, é diferente. Elas são simplificados, que solucionam problemas da base da pirâmide, principalmente. São problemas em volume, são problemas muitas vezes locais, são problemas muitas vezes
intensos e urgentes. Então, quando ela faz isso, ela atua como uma inovação disruptiva, né, que é capaz de alcançar também os mercados mais exigentes ao longo da evolução do produto. E ela também faz com que a gente tenha que endereçar vários tipos de restrições nesses mercados, né? Então, restrição de recursos, vazios institucionais, necessidades da base da pirâmide. Então, isso significa que quando eu faço um carro para esse tipo de população, eu estou impactando na moradia dele, eu estou impactando no lazer dele, eu estou impactando assim numa rede de relações. E quando a gente fala em vazio institucional, muitas vezes você identificar a ausência de instituições que cumpram um papel fundamental para que as pessoas tenham acesso àquela inovação frugal. Então, vamos supor, a carteira de motorista. Então, assim, eu preciso ter uma pessoa alfabetizada para ter carteira de motorista? A princípio, sim, né? Lógico. Aqui no Brasil, sim. Mas, assim, será que é possível a gente fazer um outro sistema onde a gente consiga atingir... Estou viajando aqui, mas só para mostrar para vocês o que pode ser esse vazio institucional. E aí, como que essa inovação frugal se caracteriza? Né? Tipo assim, o uso de tecnologia... Ela é bottom-up, ou seja, de baixo para cima, ela foca na base da pirâmide, se ela subir, é depois. Ela é centrada no humano, então ela tem as grandes questões sociais e humanas como foco, mesmo que seja um foco de interesse econômico, mas essa grande questão é o foco. Tende a ser local, mesmo que seja replicável, né? Então, assim, a gente tem problemas sociais no Brasil que não são só no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, de onde eu falo, ou enfim, são encontrados em todos, mas você vai começar a solucionar naquele ambiente para depois replicar. E ela é economicamente eficiente, ou seja, eu tenho que solucionar o problema. Talvez não seja da melhor forma possível, mas o que é melhor? A melhor forma é solucionar o problema. Então, se você aumentar o preço e não solucionar, que tipo de processo que a gente usa para gerar esse tipo de inovação? Qualquer coisa. Não tem problema, assim, o que você está usando, qual que é a referência, pode ser design thinking, bricolagem, improvisação criativa, lean, engenharia reversa, está valendo qualquer coisa, porque seu foco é no humano, seu foco é no solucionar um problema. Né? Então, não tem preciosismo nesse aspecto. É claro que quando a gente começa a tratar as coisas sob o guarda-chuva de um conceito como esse, a gente busca sistemática. Mas a sistemática é diferente de um preciosismo processual. E aí tem esse exemplo aqui do... Como é que chama? Ultrassom, né? Um aparelho de ultrassom da Siemens. Isso foi lá na China. Então, o que eles perceberam? Que... Acho que foi China. Agora eu perdi aqui no exemplo. Eles perceberam que existiam filas para usar aparelhos de ultrassom e que 80% dos casos eram fraturas muito leves, que seriam facilmente diagnosticadas. E, por outro lado, eles tinham aparelhos super complexos, com centenas de botões, que era preciso de ter um médico muito especializado para operar. Então, eles falaram assim, bom, se a gente der uma limpa nisso tudo aqui, a gente consegue simplificar o suficiente para que uma enfermeira possa usar, talvez, e resolver 80% desses casos, diminuindo as filas. E foi isso que eles fizeram, né? Eles reduziram as funções para tratar principalmente ferimentos esportivos, né, e outros do dia a dia. Esse equipamento também tinha um menor consumo de energia, uma maior velocidade de processamento das imagens, né, reduzindo a radiação. Então, assim, vários aspectos ele conseguiu inovar para oferecer um produto mais barato, mais eficiente, que não soluciona o melhor todos os casos, então não é o melhor produto do mercado, mas é o melhor produto para reduzir as filas, né? Então, e adicionalmente, a facilidade de utilização permitia que outros membros da equipe médica operassem, então não dependia de um médico, que nessa localidade era difícil ter médicos bem formados e prontos para operar um aparelho completo, digamos assim.
E aí, eu acredito que a inovação frugal, ela é uma grande oportunidade para o Brasil, porque quando a gente vai estudar, por exemplo, o crescimento dos investimentos de impacto, que são aqueles investidores, podem ser pessoa física, pode ser ONGs, podem ser fundos de investimento, que buscam não só lucro, mas também o impacto social do capital. É como um capital consciente, a gente pode chamar isso de várias formas. Isso vem crescendo historicamente no mundo inteiro. E aqui no Brasil ainda tem um grande espaço para crescer. Os primeiros fundos chegaram tem poucos anos. E eles ainda estão buscando oportunidades realmente de impacto para investir, né? Então tem essa questão da oportunidade, né, do capital se tornando um pouco mais consciente e buscando também projetos de impacto. A gente está no país da gambiarra, né, que é muito hábil em usar essa criatividade para resolver problemas de forma rápida. E depois da gambiarra, se a gente der uma boa olhada, que a gente fala assim, opa, tem uma ideia aqui com potencial, né? Outra coisa que eu acredito que isso é importante para o Brasil é que a nossa universidade tem um perfil desenvolvimentista de geração de tecnologias de qualidade. Então, quando a gente olha a universidade pública, a qualidade da pesquisa que está sendo feita e a preocupação dos pesquisadores em deixar um legado, em gerar um conhecimento de impacto para o contexto de onde eles vieram, isso é muito poderoso. Eu já trabalhei com universidade pública, aqui em Minas eu já fui em todas fazendo um programa de empreendedorismo. E o que a gente vê, isso é muito propósito. Os alunos de mestrado, de doutorado, os pesquisadores têm muito propósito. Eles querem gerar. Então, assim, é um tipo de negócio, é um tipo de negócio que gera um impacto e que usa tecnologia. Olha que bacana, né? Então, a gente tem também aqui, né, muito problema social, a gente tem muito problema desafiador aí na base da pirâmide para solucionar. Então, acredito que tem aí uma grande oportunidade para a gente trabalhar. E aí, já caminhando para fechar a minha fala e trazer um pouco da minha visão, tá? Assim, de como essa conversa pode seguir, como que a gente pode articular esses diferentes conceitos, né? Recentemente, eu escrevi sobre o que eu acredito que seja inovação 4.0. A gente está no momento, né, nessa era digital que está gerando muitas mudanças nas organizações. As empresas estão passando por transformações muito importantes. Estão se reorganizando de estrutura a processos inteiramente, né? E aí eu listei alguns elementos que eu acredito que são paradigmas que vão influenciar muito a gestão da inovação no futuro. E aí tem a colaboração, né? A gente está vendo agora na pandemia o nível de colaboração entre as empresas aumentar para elas solucionarem problemas em conjunto. A descentralização, né? Ou seja, não é só a empresa que gera a inovação, ou que gere a inovação, ela está centralizada mesmo em toda a empresa. Ela se transforma numa questão de cultura, não é mais uma área, né, que é responsável por gerar inovação, é uma empresa. Então, todos os departamentos, comunicação, marketing, RH, financeiro, compras, todos que eu tenho conversado estão preocupados em fazer inovação. Uso inteligente de dados, então ia trabalhar a gestão de uma forma diferente. Ousadia, né, aumentar o tipo de inovação, sair daquela inovação mais incremental, mais fácil, mais próxima do que a gente está acostumado a fazer e dar saltos um pouco maiores. E, por fim, o impacto, que é justamente um volume de capital que está vindo para essas empresas, de acionistas, enfim, que estão começando a se preocupar com a sustentabilidade da empresa em longo prazo, e com isso ela precisa ter práticas menos predatórias no mercado, ela precisa ter tecnologias mais sustentáveis, ela precisa se preocupar com o impacto que ela gera. Então a gente vê, por exemplo, rotas tecnológicas para redução de CO2, rotas que as empresas estão buscando desenvolver, né? Então o impacto é importante aí nesse contexto. E por fim, assim, para colocar tudo isso numa casquinha de nós, né? Assim, o ditado em inglês aí, to put it into a nutshell, eu fiquei refletindo, né, que a tecnologia, ela só se torna inovação quando ela chega ao mercado. Então, logo a gente já tem aí de cara
uma preocupação aí de vocês, né, do marketing, em levar essas inovações ao mercado. A inovação exige que o marketing pense em novos caminhos. Então, assim, não tem uma receita, não é um produto que os consumidores conhecem, né? Então, tem tudo para criar. Né? Esses dias eu estava conversando com um empreendedor, que ele é um empreendedor de impacto, muito preocupado com sustentabilidade, e o maior problema do negócio dele hoje é embalagem, porque ele não acha uma tampa para embalagem que não seja um negócio de plástico. Ou que ele tenha que importar da Europa. Então, assim, tem tudo para ser construído quando a gente fala de uma inovação mais disruptiva, especialmente. A inovação frugal e a inovação de impacto exigem que o marketing seja coerente com o conceito mais profundo de sustentabilidade que a gente pode ter, né? Então, é um termo desgastado, mas quando a gente vai ver, assim, o conceito mais profundo, que eu vou deixar para o Jesus explorar, provavelmente muito melhor que eu, então, o marketing, hoje em dia, ele tem que ser coerente com o que que aquele produto quer comunicar, e o consumidor está ficando cada vez mais rigoroso com isso, né? E precisamos de inovação em marketing para dar força às inovações de impacto. Então, a gente precisa de pessoas muito bem qualificadas nesse tipo de conhecimento para traduzir tudo isso que a tecnologia, que a criatividade está gerando em valor para o mercado. E é com isso que eu conto aí com vocês. Eu vou deixar aqui no link, nos comentários, um link para o artigo que a Janaína falou. Fico à disposição aí depois, né, para responder as perguntas. E agora passo a palavra. Boa tarde. Olha, primeiro queria agradecer a Janaína e a equipe por o convite. Queria agradecer também a Renata Horta, que não conhecia, mas adorei a sua apresentação e as oportunidades, não? Dessa perspectiva de sustentabilidade, de fazer as coisas que se podem fazer, mas ter em consideração, como ela falou, com certeza, ter em consideração a natureza, a sustentabilidade e a questão social das pessoas. Então, eu agradeço também a apresentação feita por Janaína, ela foi muito generosa, agradeço, obrigado. Aí, qual é o assunto, não? Nós queríamos primeiro fazer um comentário um pouco particular, nossa fala com a fala de Renata, porque ao final, Renata fala inicialmente, faz uma... desculpa, deixa apresentar-me, o meu nome, já você sabe, está aí, é Jesus Jorge Pérez Garcia, eu sou cubano, não estou morando aqui em Rio de Janeiro, trabalho na PUC, na ENCHA, no grupo de adultos da PUC, sou graduado como professor de geografia, trabalhei lá em Cuba há muito tempo, em projetos comunitários, também um pouco nesta parte do marketing, de inovação tecnológica, mas também tenho feito doutorado em temas ambientais. Eu queria que me desculparam se eu não falo com certeza, ou me apuro um pouco, porque falo um pouco portunhol. De todas maneiras, eu queria dizer que aqui perto de mim vai estar minha companheira Lea Tiriba, que vai estar participando e qualquer coisa que seja possível para aclarar, ou alguma pergunta de você, vai estar aí para ajudar-nos a um melhor desenvolvimento do nosso encontro. Então, vamos lá. Quer dizer que um pouco estava falando, mientras que vem a primeira aí, de todas as minhas atividades. Eu lembro também que eu fui diretor de educação de um município muito grande lá. Trabalhei muito na área de educação todo o tempo, não? E com experiência no campo de educação popular, comunicação, em redes informativas de educação ambiental especificamente. Diretor de escola. Muito tempo também diretor de escola, no ensino médio superior. Então, vamos lá. Pode passar a primeira? Então, vamos falar primeiro de sustentabilidade.
em evolução. Claro, o conceito de sustentabilidade já se viene falando desde 1970, 1971, aquele informe muito importante que foi feito em 1971, mas o conceito de sustentabilidade e sua evolução, em realidade, quando nós falamos como é que surgiu este processo, como é que evoluiu até hoje, imaginem que Clube de Roma, já a palavra clube, quando você fala de clube é uma coisa, mas se fala Clube de Roma, sim, é uma coisa já um pouco particular, um pouco exclusiva, não? Aí só podem ficar aquelas pessoas que sejam chamadas, não? Além disso, foi em Roma, imagine, um clube de Roma especializado, onde participaram basicamente los países do primeiro mundo, até porque vieram que tinham alguns problemas com o desenvolvimento econômico para frente, não? Por los problemas ecológicos que já estavam surgindo, las propias problemáticas que aconteciam no mundo, e eles fizeram esse informe sobre a crise econômica e os limites para o crescimento econômico, e a partir daí se projetou todo o que eles achavam que tinha que fazer o mundo, não? Realmente estavam uns poucos países aí representados, científicos, e fizeram um grupo de informes e de tendências que até hoje se viene trabalhando. Mas o que passa? Se nós nos perguntamos, ¿y qué cosa significa sustentabilidad ambiental? En realidad hay tantas interpretaciones, muitas interpretaciones. Algunos países, algunos científicos, algunos especialistas ambientales dan una dimensión, algunos no acreditan no fato de falar de sustentabilidad ambiental, considerando que tengo otras tantas limitaciones y porque desde que o asunto surgió, infelizmente, dava um tratamento mais bem aos países do primeiro mundo. Então, passamos a outra aí. Então, o que passa então? Não podemos dizer, podemos dizer, então, como cuidar, falar e debater de uma coisa que você não conhece. Então, para procurar uma situação de conscientização entre as pessoas, entre os diretivos das empresas, entre os empreendedores, como falava Horta há pouco, entre as oportunidades de negócio, para falar de inovação tecnológica, nós precisamos entender também o que é sustentabilidade, que implica, que nós temos que fazer desde nossa posição para poder ter um avanço, como falou Horta há pouco, um avanço y que no tenga un impacto social, que no tenga un impacto ambiental, que no tenga un impacto en las personas. Entonces, desde esa perspectiva, es un problema inicial, ¿no? Ahora, si nos avaliamos un poco este concepto de sustentabilidad a partir de las realidades de hoy, que es un poco la situación do COVID-19, bueno, realmente él demostró la fragilidad, ambigüedade do sistema de saúde na maioria dos países do mundo. Em geral, porque esses sistemas de saúde não atendem a toda a população, não tem um sistema bem montado que pueda atender a população. Coloca-se em xeque a máxima capitalista, que o mercado regula a economia e os processos da sociedade. Quer dizer, que isso é o que se fala sempre foi falado, mas na prática aconteceu outra coisa. Quer dizer, aí é um primeiro momento, como muitos outros que têm acontecido na humanidade, onde o aspecto teórico vai para um lugar, o aspecto teórico vai em uma dimensão, em uma direção, e o aspecto prático vai em outra. Então, fica um pouco na coisa declaratória, na coisa falada, mas não nas práticas cotidianas. E aí, então, em tempos de crise, em realidade, mesmo que se falava isso do mercado, as grandes empresas, bancos, médias empresas, pedem apoio do Estado para não quebrar. Então, isso quer dizer então que temos que um pouco refazer, reavaliar como são estas relações, não? Entre o mercado, entre a sociedade e todas as questões que acontecem. Desde la perspectiva del ambiente, de la perspectiva de cómo se explotan esos recursos
y de la perspectiva de cómo atendemos a esa población para que sea más eficiente. Porque evidentemente, si no atendemos mejor a esa población, podremos tener más emprendedores, podremos tener más innovación tecnológica y podemos tener mejores resultados, más alimentos para las personas, mejores moradías, entre otras cosas. Entonces, y de esa manera, todos tenemos una ganancia, ¿no? Un medio ambiente, fíjate, tendrá una ganancia ambiental. Y las personas que trabajamos también tenemos una ganancia desde el punto de vista de bienestar social y un grupo de cosas que vamos a hablar más para frente. Entonces, vamos a seguir ahí. La próxima. Obrigado. É por isso que muitas vezes não falamos, muitos falam sobre este assunto, sustentabilidade ambiental ou retórica ambiental, porque chega um momento que sempre se está falando a mesma coisa, não se sai daí e não se consigue ter mudança significativa. Nos aspectos do meio ambiente, que nós vamos analisar um pouco mais para quando avancemos na fala, é assim. Então, por exemplo, nós podemos falar de sustentabilidade ambiental quando a pobreza é uma dimensão estrutural, não só aqui em Brasil, no mundo. Estamos falando como exemplo. Podemos falar de uma sustentabilidade ambiental quando os processos múltiplos históricos, sociais, econômicos, culturais de gênero, acesso à água, saneamento, alimentação. Nós podemos pensar, então, que existe uma sustentabilidade quando não temos escola suficiente para as crianças, trabalho para as pessoas maiores, não temos moradia, não temos sistema de saúde para garantir ni segurança social, oportunidades para os jovens, a exploração e desigualdade social, a discriminação por el color de la piel, discriminação racial, nível cultural, social, econômico, orientação social, religioso, partido político. Mientras que existan todas estas cuestiones que estamos debatiendo hoy aquí, ainda que existan estas cuestiones, vamos a tener estos problemas sin resolver, porque evidentemente afecta a una fase importante de la población del mundo, y principalmente los pretos, los negros, principalmente las personas pobres, las personas que moran en favelas, que también son personas que tienen capacidades, una alta cultura, una grande capacidad para incorporar conocimiento y una grande sensibilidad. Muchos de los saberes, muchos de los grandes músicos, muchos de los grandes deportistas de este país, de casi todo, salieron de ahí de la favela. Tienen una sensibilidad increíble para la música, las mujeres, los hombres. Entonces, es una fuente importante para pensar en otras racionalidades, en otras maneras de hacer. Por otra parte, están los conflictos ambientales. Está esta línea que es importante, que tenemos que atender, pero tenemos otras. Conflictos ambientales, tenemos otras cosas. Pelas terras, territorios y espacios, guerra, narcotráfico, violencia, pandemias, ondas migratorias, que es decir, otro grupo de fenómenos que también inferen en esta situación que estamos hablando. Otra dimensión importante son los problemas de la mudanza climática. Que interfieren. Estos otros problemas interfieren y están muy articulados todos unos con otros. No quiere decir que uno está aislado a los demás. Todos, ninguno fica consolado. Todos están muy intercomunicados, interconectados. Y hay problemas, tenemos conflictos ambientales como las tierras, los territorios, espacios, las guerras, la violencia, ondas migratorias. Se están dando ondas migratorias muy fuertes. Que ya los países no tienen capacidades para recibir todo lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Y en otros países, precisamente por estas necesidades que estamos hablando, las personas no tienen esas oportunidades y acontece eso. Por otra parte están los problemas de la mudanza climática, que son consecuencias en buena parte de esta situación de cómo los hombres actúan, interactúan y dan una o no sustentabilidad adecuada a nuestro planeta. Y ahí como consecuencia, bueno, tenemos intensa lluvia, terremotos, maremotos, furacones, deslizamientos de tierra, penetraciones de mar, intensa seca, inundaciones, y todos estos fenómenos cobran vidas, es decir, mueren personas, se pierden los resultados de la agricultura, se pierden las industrias, tenemos que reformar y rehacer y tener grandes gastos, precisamente porque no podemos prever eso. Y como si todo esto fuera poco, tenemos
Y como si todo lo que estamos hablando hasta aquí fuera poco, tenemos también la gran desigualdad que existe entre el sur y un norte. Como ustedes saben, un norte desenvolvido, opulento, claro, eso fue en parte con todo lo que se elevaron del tercer mundo. Y el tercer mundo más atrasado en cuanto a un intercambio de comercio, transferencias tecnológicas. Estamos hablando de innovaciones, a poco, ¿no? Es decir, estamos hablando Horta. Y precisamente esas innovaciones precisan de nuevas tecnologías. Y a veces el acceso a esas nuevas tecnologías es difícil. Por otra parte, también no estamos mirando en algunos momentos como fornecedores de materia prima barato, drenaje de celebridad. A veces tenemos algunos científicos, algunos pesquisadores o deportistas muy buenos y eso se van para los países del primer mundo porque hacen una nueva oferta. Como se dice, oferta mercado, un buen mercado, una mayor oferta y van embora, ¿no? Y entonces esas personas que se formaron aquí no nos pueden ayudar. Entonces pasamos a la otra ahí. Entonces, eso es todo un panorama, ¿no? Que estamos hablando anteriormente. En realidad es una situación difícil y que tiene que ver mucho con todo el desempeño que nos pasamos de aquí para frente. Ahora, dando una ollada a otras sustentabilidades, porque en realidad la propuesta esta del Club de Roma y que está presente hasta hoy es una sola propuesta, es un camino. No, él no presenta otros caminos, otras vías, no apoya otros movimientos como hacen algunas ONG, algunas empresas que apoyan estos tipos de movimientos de emprenderismo, como Horta falaba, para producir a partir de determinadas situaciones una economía frugal que ayude a desenvolver esas potencialidades que ellos tienen ahí. Entonces, dándonos ya de otras sustentabilidades, no te queríamos hablar primero de hacer un comentario. Dayton Renac, que es él nació en Río Agua Dulce, ahí donde aconteció el principal desastre, cuando el desastre de Mariana, todo fue a parar ahí arriba, acabó con toda la sustentabilidad. Él tiene un libro que se llama Algunas ideas para adiar un fin de mundo. Entonces tomé algunas notas de él porque él es descendiente, ¿no? Él es de ese pueblo originario, aprendió todas esas maneras de hacer. Entonces él nos dice una cosa, que mientras las humanidades nos crean ambientes artificiales, a veces producidos a partir de que esas mismas que nos crean ese ambiente devoran la floresta, devoran las montañas, acaban con los ríos, los contaminan, y después de eso inventan algunas cuestiones para que las personas estén felices en esos ambientes donde no hay naturaleza, donde no hay nada, y es un libro muy interesante. Por otra parte, él hace énfasis en cómo los pueblos originarios de Brasil lidaron con toda esta colonización y resistieron, consiguieron salvarse un mundo, las cosas que acreditaban, y ainda están ahí, hoy hasta el siglo XXI, a pesar de cruzar ese pasadero, llegaron hasta el siglo XXI por esa fuerza. Y cuando nos hablamos aquí de esa fuerza, una de las principales cuestiones que nos tracemos ahí es la cultura. Es uno de los aspectos que Horta en su intervención falaba, ¿no? La cultura como un elemento importante en la educación frugal, ¿no? En la innovación frugal. La cultura, porque la cultura, como decía Horta, es un elemento clave, ¿no? Para uno hacer cualquier tipo de análisis. Entonces, él habla también de las estrategias que siguieron esos pueblos originarios para conseguir enfrentar esa colonización. Y por último, otro comentario que otro de él habla de cómo estos encuentros, como este que estamos haciendo, otros muchos que son feitos, y que es una buena oportunidad, primero, para animarnos a prácticas, nos acción, y que nos dé coraje para tener una actitud de compromiso con la vida. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Un compromiso que nos tengamos con la vida. Cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida de la naturaleza,
la vida de las sociedades, la vida de nuestros negocios en articulación con todo eso, para que pueda tener realmente un espacio, un debate y una durabilidad en un mundo y en la frente. Vamos lá. La próxima. Entonces, sin embargo, falamos de por ahí muchas experiencias de participación popular. Creo que tiene que ver también con lo que falaba anteriormente Horta también, sobre oportunidades que se producen en la base de experiencias de participación popular, movimientos agroecológicos, camponeses, el propio ejemplo aquí de el movimiento Sin Tierras, que produce grandes cantidades de productos ecológicos generalmente, como por ejemplo es uno de los principales productores de arroz aquí de Brasil y de toda América. Entonces esas cosas son otras propuestas, otras maneras de hacer, que son oportunidades que el marketing y la innovación tecnológica debería aprovechar para dar fuerza, recursos y producir ainda más bajo estas condiciones. Por otra parte, queríamos traer también un aspecto de Porto Gonçalves. Él fala él expresó con mucha vehemencia, y esto articula toda la fala nuestra y la anterior, que el potencial emancipatorio que está inscrito no contradictorio campo ambiental. Entonces, aspas, ¿no? Todo indica que cualquier que sea un proyecto o os proyectos que se apliquen en este mundo de hoy, él le dice, en un mundo que está ahí, tendrá que incorporar la dimensión ambiental. Carlos Walter, como usted conoce. Entonces, esa dimensión ambiental pasa por todas estas cosas un poco que estamos hablando, ¿no? Cómo saber cómo es que usted tiene que aprovechar esos recursos para no tener esos desgastes que estamos hablando. Hay otro aquí, otro estudioso, Arturo Escobar, de Colombia. Estamos procurando diferentes países y él fala también del movimiento de América Latina. Él se basa en la reconstitución do comunitário. Reconstituição do comunitário, no sentido de la importancia que tiene desde la perspectiva de la autonomía, de la comunidad, de la territorialidad, conceptos clave. Seguimos. Por otra parte, también acrecenta en esta misma dimensión. Él acrecenta también cómo los conocimientos de los pueblos en movimiento, las comunidades, en resistencia, la palabra resistencia es clave, y de muchos movimientos sociales están en la vanguardia del pensamiento y que son aspectos que están ahí y que son oportunidades de innovación, son oportunidades de multiplicar esas experiencias que respetan un medio ambiente, que actúan en la víspera de preservar el medio ambiente. Son tradiciones de miles de años que están ahí presentes y que son importantes tener en consideración porque ya está probado que no afectan el medio ambiente. Entonces, esa dimensión tiene que ver mucho todo esto que estamos hablando con el arte, o está muy expresada la arte, los mitos, las prácticas económicas y culturales de las personas, de las comunidades. Y entonces, oyen aquí cómo se habla nuevamente de cultura, cómo la cultura es clave para casi todo lo que hemos hablado, incluida la intervención anterior de Horta, donde falaba la importancia de la cultura como un elemento clave para la cuarta dimensión que ella propuso y tenga el artículo. La cultura es la clave. Pasamos a la otra. Y ahí tenemos también Enrique Lech, que es también un pesquisador mexicano muy importante aquí en América, y él les fala de las lógicas de la globalización y que hay que procurar otras racionalidades ambientales a partir de la cultura y la autonomía. Es decir, que dos pueblos, ¿no? Nuevamente fala de la cultura, la economía y la importancia. Por otra parte, ya desde el século XIX Thompson falaba que no podemos estar presionados por las mismas redes de relacionamiento, que estas relaciones están dentro de los fenómenos económicos y que no están que no están en la distancia, están en la propia red de relacionamiento, que eso es muy importante porque a veces se separa una cosa de la otra. Por otra parte, Carlos Federico Lorero,
importante pesquisador aquí de Brasil y del mundo, de los FJ. Es importante especialista en educación ambiental. Investiga la importancia de realizar una educación ambiental crítica para la construcción y reconstrucción de nuevos conocimientos ambientales. Y esta propuesta, que tiene una dimensión política, educativa, de construcción en la agricultura, social, es una propuesta que hoy día tiene mucha fuerza, con otro grupo importante aquí de especialistas en Brasil y en el mundo, como la cuestión crítica para poder avanzar. También tenemos a Orestes Valdés, especialista cubano también en educación ambiental, donde da mucha importancia a la cultura de las comunidades rurales, porque en las comunidades rurales se concentran las comunidades rurales se concentran mucha experiencia de camponeses, tradiciones ahí de un año para otro, que fue elevado de un filho por pai. Entonces, esas experiencias que saben lo que produce la tierra, cómo que se hace, tenemos que aprovecharlas, agregando nuevas tecnologías, agregando nuevas técnicas agroecológicas, no sentido de hoy, más sin esquecer esos trabajos feitos por ellos. Esa es la base de esa pirámide. Tenemos que respetar, continuar y enriquecer. Bueno, por otra parte, si no hacemos un resumen, una idea en general de todos estos autores, todos ellos hablan de otros caminos. Ya un poco falamos hoy, de otras racionalidades, de otras alternativas que existen y que pueden ayudar a una mayor comprensión, un mayor trabajo en esta dimensión. Hablan de la experiencia, de la memoria y experiencia acumulada. La memoria es muy importante, ¿no? La memoria histórica y la experiencia acumulada que va de generación a generación. Si no nos quitan la cultura, fíjense que la cultura está presente todo, que en parte es esa memoria acumulada, esa experiencia, esa cultura, esos valores de la tierra, esos valores de las tradiciones, a la construcción colectiva en las comunidades, donde tienen una fuerza muy grande los pueblos indígenas, los camponeses, los ribereños, los sindicalistas, los negros, las mujeres, los movimientos en defensa de los derechos de los pueblos. Todos esos aspectos están ahí presentes y son oportunidades. Respetar esa oportunidad, respetar esas características de él, es un respeto también para nosotros a su iniciativa, a su experiencia, a sus creencias y a lo que le hacen que sí es posible hacer. Pasamos a otro. Tiempo tienes ya. para preguntar. Entonces, desde ahí le estoy terminando. ¿Cómo será sustentabilidad? Entonces, un poco para fechar ya aquí, no queríamos, tracemos algunas preguntas, algunas ideas un poco para el debate, ¿no? Porque ya, ¿cómo será la sustentabilidad post-COVID-19? Entonces, no tenemos que pensar en una cosa que se fala mucho en las cuestiones educativas y en todo, lecciones aprendidas. Uno aprende lecciones en la vida, uno aprende lecciones en un trabajo, uno aprende lecciones en un matrimonio, con los amigos, en la escuela, en la universidad. Uno está siempre aprendiendo y esa capacidad de aprender es muy importante y siempre nos estamos aprendiendo. Entonces, no hemos aprendido lo que estoy hablando, no es un mundo, ¿no? Se está pensando, el mundo está pensando de este jeito, ¿no? Muchos especialistas están hablando ya, muchos gobernantes en el mundo falaron que fue un error no ter fortalecida un sistema de salud público para toda la población. Los países que tenían un sistema de salud ruin y casi todo particularizado y no había mucha interrelación entre ellos, fueron los que más sufrieron, porque no tuvieron capacidades para poder hacer, para poder atender esta situación. Entonces, una de las lecciones aprendidas es si orçamento do país, cada país está hablando de eso, cada país está pensando de este jeito. Si el próximo orçamento que es feito en un país no se eleva para atender a áreas estratégicas como salud, educación, ciencia y pesquisa, que implique mejoras significativas del sistema de salud, de educación y pesquisa, para que no se repita la misma cosa de esta pandemia. Entonces, habría que estar de hoyo en qué va a acontecer cada persona en cada país, qué va a acontecer cuando se hayan declarado
o nuevo orçamento para el próximo año. A ver si es el mismo que tenía, si mejoró, si ainda sigue congelado por 20 años y vamos a seguir con la misma situación. Entonces nuestras luchas están ahí. Y la otra cosa es, porque ainda no llegamos ni a un pico, ¿no? Por lo menos aquí en un río. Y la pandemia no acabó, más podemos pensar, y si la pandemia es recurrente, ¿qué hacer? Porque ya en muchos lugares, en algunos países que abrieron, comenzaron a tener problemas y fecharon de nuevo. Entonces, lo otro es que tenemos que tener una cuestión educativa de cuidado a la vida. ¿Cómo será nuestra posición de aquí para frente en viajes de ómnibus, metro, avión o en grandes aglomeraciones de personas? Tenemos que tener siempre máscara. Tenemos que mantener un distanciamiento. ¿Cómo que será? ¿Será que un mundo mudará, ficará igual que como estamos? Hay muchas interrogantes. Ninguém sabe, mas todo el mundo sabe que las pandemias o epidemias llegan y fican. Elas no van embora. Você después tienen que aprender a morar con ese nuevo inquilino, ¿no? Es lo que acontece con todas las demás que están aquí. Você no consigue extinguir a ella totalmente. Ella siempre fica y você tiene que tener determinadas medidas siempre de seguridad. Entonces, vamos a tener que refletir sobre eso, cómo serán nuestras vidas, nuestras prácticas, no pessoal, con el medio ambiente y las actividades cotidianas del día a día. Seguimos ahí. Entonces, ahí la otra parte, nuestras luchas, tienen que ver también con esto, ¿no? ¿Cómo será? Bueno, tenemos que tener luchas, ¿no? Las luchas tienen que, yo acho, ¿no? Que es importante nuestras luchas por un trabajo que ainda no resuelve los problemas. Muchas personas que no tienen trabajo. Solo lembren que 46 millones de brasileños precisaron cooperación ahora con esta situación, o por lo menos fueron identificados. Ahí se falaba en la prensa que eran 46 que no tienen cara, ¿no? Que ninguém conoce y que ni estaban muchos de ellos ni cadastrados. Y con toda esta situación se hizo todo ese movimiento para una ayuda emergencial del gobierno, porque no tienen cómo poderse alimentar. Entonces, falaba educación y salud de cualidad, alimentación, moradía, seguridad social, oportunidades para los jóvenes, inclusión social, independientemente del código de APER y todas las demás cosas que ya hablamos, saneamiento, agua potable, es decir, que son un grupo de cosas llave que tienen que ver con el medio ambiente, con la calidad ambiental de las personas y su convivencia y su cualidad de vida, que son importantes seguir luchando. Por otra parte, tenemos también un asunto que no podemos esquecer, el desmatamiento de Amazonia. Bueno, ya se fala que llega a un poco más de un 20%, que no es poca cosa. Y se usan esas tierras después para pasto, gado y grau. Básicamente gado, bueno, y pasto. Y él sigue siendo el principal fuente de madera, gado y grau, que llega para todos nosotros. Entonces, hay una campaña muy fuerte, feita por especialistas que están de todo lo que está aconteciendo en Amazonia. Están hablando de consumir menos carne, menos madera, que pudiera ser una manera para ayudar a la sustentabilidad de esas nuestras casas. Entonces, en cuanto a esto de desmatamiento de Amazonia, lembren lo que aconteció en el vídeo que todo el mundo vio, que hablaron de hacer una bollada, ¿no? Ahora que todo el mundo estaba ocupado con el virus, para poder pasar y poder explotar sin licenciamiento militar y sin nada estas tierras y estos recursos. Entonces, un nuestro mundo anda así, tenemos que tener conciencia de él y tenemos que asumir, pensando siempre que la ciencia y la técnica tienen que ser nuestro camino. No tenemos que pensar en la ciencia, tenemos que pensar en la innovación y tenemos que pensar en la preservación del medio ambiente, en las sociedades. De esa manera nosotros podemos avanzar equilibrando todos estos procesos. No tenemos otra salida. Bueno, con esto nosotros fechamos, agradecemos mucho y estamos aquí para cualquier aspecto que podamos debatir con ustedes. Agradezco mucho porque yo estoy aprendiendo aquí con ustedes. Muchas cosas ya me llegaron. Un abrazo. Obrigada, Jesus, pela sua apresentação, tá bom? Obrigado a você. Foi muito rica.
vocês dois somaram, né, assim, o assunto de um, como contribuiu com o assunto do outro, muito legal. Bom ver Leia aí novamente ao seu lado, Jesus. Tá aqui. Então, agora, nós vamos abrir para as perguntas. Enquanto isso, eu posso fazer um comentário? Claro! É porque eu adorei a fala do Jesus, eu aprendi um monte e fez um tanto de conexão aqui nos meus neurônios, né? Muitas sinapses. E é claro que, assim, eu vim para cá com uma cabeça de sustentabilidade, assim, organizacional, né? E ele fez uma fala sobre uma sustentabilidade de sistema, né? Que é um tapa na cara, né? Assim, elegante, mas é muito legal. É muito legal pensar o tanto que a gente ainda precisa desconstruir, né? O tanto que a gente é condicionado a pensar de uma forma, e eu trabalhando com empreendedorismo, com as grandes empresas, eu tenho esses limites de alcance, não é? Minhas reflexões não são tão profundas quanto as que você conseguiu trazer hoje, e foi maravilhoso isso. E dentre uma dessas sinapses, assim, que eu gostaria até de destacar para quem ouviu e que eu achei que foi super importante, é essa questão da memória histórica, né? Porque independente do sistema que a gente está, se a gente não tem uma memória histórica, ele não evolui, porque a gente persiste nos erros, né? Então, se a gente não tem uma educação que nos permite refletir sobre aquele momento que a gente está vivendo e no futuro lembrar o que daquele momento está acontecendo de novo e o que não está, porque também tem a resistência, né? Então, assim, eu já vi isso, não funciona. Então, não pode ser assim, tem que ser uma questão crítica de falar assim, naquilo não funcionou naquele momento, ou a gente viveu e gerou um problema naquele momento, e agora é um momento diferente, ou a gente está repetindo o erro, né? Isso exige muito da gente. E, enfim, só queria parabenizar e falar que estou bem reflexiva agora. Rosa, deixa eu falar só um momentinho. Eu adorei também sua fala, realmente aprendi muita coisa também e compreendi como a última dimensão sua visão do artigo é muito bom, porque ele tem em conta isso. Quando uno fala de comunidade, de cultura, un poco está presente todo, porque en la cultura entra todo, ¿no? Mismo que a veces las personas no aprofundizan en ella, mas la cultura entra en todas esas cosas que você falou, las cosas que eu falei, y tem que ver con la memoria histórica. No tem cultura si você no tem memoria histórica. ¿Qué aconteceu? ¿Quiénes fizeram? Entonces yo aprendí con usted ahí, después vamos a hacer algún otro papo, porque gostei muito das suas propostas. São muito boas. Nós temos aqui uma pergunta para o professor Jesus, pergunta que vem de mim mesmo, né? Na sua visão, o incremento do uso das plataformas online pode contribuir para a sustentabilidade? De que maneira? Repite. Por favor. Na sua visão, o uso das plataformas online pode contribuir para a sustentabilidade? De que maneira? Tá. Rosa, boa tarde. Olha, posso responder já? Jesus, não é melhor ele fazer várias perguntas e aí você vai responder? Só tem essa pergunta ou tem outras mais? Ou é só essa? Essa é só para o senhor, professor. As duas outras perguntas são também para a Renata. Tá bom. Bom, então, eu acho que a primeira coisa que é importante, que nunca podemos esquecer, é que a ciência chegou para ficar. Então, em todo processo que nós façamos, temos que aplicar a ciência e a técnica. Sem ciência, sem técnica, sem pesquisa, não temos desenvolvimento. Os países que mais avançaram no mundo, os chineses, por exemplo, que se fala muito dele, outros do primeiro mundo, têm avançado porque aplicaram a inovação tecnológica, a ciência, as novas tecnologias. Quer dizer, o que passa é que nós temos que ter um equilíbrio. Não podemos tampoco achar que todo é tecnologia e a parte humana, que é muito importante também. Então, enquanto a sua pergunta, eu acho que as plataformas são muito importantes, mas não podem substituir o trabalho do professor, o trabalho social, o intercâmbio,
el compartilhar determinadas informaciones, el construir en grupo, até porque también por la plataforma se consigue, ¿no? También tiene que ver cómo que se utiliza esa plataforma, ¿no? Cómo que da participación a las personas para que construyan. Porque para mí, una de las cosas muy importantes en cualquier actividad humana, en una industria, en una fábrica, inclusive es así. Uno de los principales empresarios del mundo, que ahora no lembro el nombre de él, quizás Renata lembre, japonés, que creó todo el sistema de empresas, aquel Shukiyawa, algo que se llama. Una de las cosas que él promovía era eso, la iniciativa de grupo, para que pesquisaran y ponía mucho dinero, a contrario de lo que algunos gobiernos piensan. Todo dinero que usted pone en la pesquisa, una investigación, él volta con mucho para usted. Todos los países que tengan un nivel de desenvolvimiento dedican billones a la pesquisa, porque en la pesquisa está el desenvolvimiento. Luego, respondiendo un poco, concentrando ya a la pregunta, yo acho que sí, que él puede contribuir a sustentabilidad desde esta perspectiva, de dar más oportunidades, de abrir nuevos campos, más no podemos esquecer, porque esto es un sistema para tenemos que articularlo. La pregunta es, cuando no usamos mucho las plataformas, todos tienen posibilidades de participar en la plataforma, toda la población o todos los jóvenes, porque la otra cosa es que lembren que estamos hablando de la necesidad de tener una educación inclusiva. Até agora, con estos problemas que tenemos hoy, muchos alumnos que fueron para allá, que moran en la favela o que moran en barrios aislados, tienen internet muy fraca, o cuando no tienen internet fraca, el celular que tienen no da para eso, o no tienen computador. Entonces, tenemos que pensar también en esas otras personas que no tengan acceso a toda esa información. ¿Cómo es que vamos a llegar a él? ¿Cómo es que vamos a transmitir esa información? Para procurar un equilibrio, porque todos tienen derecho, y pensar que educación es un derecho humano, ¿no? Declarado por las Naciones Unidas. Entonces, todos tenemos derecho a ser educados. No es un favor, es una responsabilidad de los estados desde que se planteó. Luego, con certeza, puedo hablar con toda certeza que esa pregunta que usted hizo para mí es muy boa y es real. Ciencia y técnica es la única manera de avançar, com seguridade social e com compromissos sociais. Eu ia fazer um comentário rapidinho do uso das plataformas, a gente está em uma, né? Então, assim, só para dar um exemplo muito simples, a gente está aqui numa plataforma, tem 64 pessoas online, essas pessoas certamente têm origens muito distintas, né? A gente está acostumado a trabalhar aí numa racionalidade, como Jesus falou, talvez limitada no sentido de que a gente explora pouco outras, né? E se a gente quiser explorar uma racionalidade mais cultural e colaborativa aqui, a gente tem aqui notas compartilhadas, onde a gente consegue fazer registros das discussões que estão acontecendo aqui e compartilhar com todo mundo. Se a gente compartilhar com todo mundo, a gente tem diferentes percepções de diferentes realidades sobre o tema que está sendo debatido, e isso vai fazer a gente crescer bastante. Então, acho que assim, só para trazer um exemplo disso para o aqui e agora, para as possibilidades, sim, independente da quantidade de desafios que a gente ainda tem, né? Primeiro para a Renata e depois complemento. Eu achei muito interessante as duas apresentações, né? E como elas foram complementares, porque é claro que eu fui ler um pouco do que Jesus escreveu, do que a Renata escreveu. Eu gostei muito do conceito dessa coisa de inovação fiscal, que é quando traz a questão da tecnologia, da inovação para a base da pirâmide, né? E que é uma coisa que é tão comum, como a Renata falou, e a gente nem sabe, a gente não leva isso para o mercado, né? Eu não sei se o pessoal já viu um filme que é O Menino que Olhava o Vento. Já viu, Renata? Pois é, Renata e Jesus. Aquilo ali é um tipo de inovação focal, né? Se aquilo ali, ele começa aquele garoto tenta solucionar um problema de uma forma barata para a família dele, para a aldeia dele, né? Que trazer energia para poder puxar água e levar para a plantação da família. E depois quando ele consegue, depois de muito esforço, muita luta, aquilo acaba sendo disseminado pelas aldeias vizinhas. Isso é muito interessante. A
a minha pergunta, que talvez seja uma interseção para vocês dois, né? Quais seriam os grandes desafios agora na pandemia, né, durante o isolamento social, que a gente está vendo, que a gente está tendo por meio de um tipo de gambiarra, criar tantas inovações, né? O que a gente está fazendo hoje é uma coisa fora do padrão que a gente costumava fazer. Que é fazer uma teleconferência com os alunos. Normalmente a gente faria isso presencial, lá na universidade e tal. O que é que vocês dois acham? Quais são os grandes desafios, tanto para as startups, as empresas e os governos, para trazer essas inovações tecnológicas durante a pandemia e depois que isso acabar, né? Como é que essas inovações vão impactar, por exemplo, a sociedade, a base da pirâmide, né? Porque, por exemplo, a gente aqui tem trabalho remoto. Então, eu vou voltar a ter o meu escritório, a minha sala, a minha configuração, que também é confortável, né? A gente começa a sentir. Quem queria fazer home office hoje não está querendo mais, está querendo voltar para o escritório. Quando a gente estava no escritório, o pessoal queria fazer home office. Então, assim, como é que essas inovações, o que é que vai ficar, o que é que, na opinião de vocês, precisa mudar? Queria que vocês pudessem dissertar um pouquinho sobre isso, por favor. E parabéns pelas apresentações. Bacana, obrigada, Bill, e obrigada pela pergunta também. Nossa, eu imagino tantas coisas diferentes, eu acho que depende muito do tipo de inovação, enfim. Eu vou dar um exemplo que eu estava pensando outro dia, relacionado ao lazer, né? A gente está assistindo aí dezenas de lives, tem gente que assiste talvez centenas em um mês, né? Eu estou mais devagar nisso, mas a gente assistindo muitas lives e os artistas passando por uma necessidade assim de se aproximar do público, né? De gerar renda, porque eles estão sem o show, enfim, sem esse caminho. E aí eles começam a fazer as gambiarras, né? Então, assim, você cria um evento no Simpla, e aí você faz uma live, divulga um QR Code para a pessoa pagar um ingresso, mas ainda é uma doação, e a experiência daquilo é um pouco confusa. Então, assim, eu acho que nessa linha, por exemplo, do entretenimento, já tem algumas gambiarras que estão sendo feitas e que estão fazendo pulsar a necessidade por uma nova geração de ferramentas, de caminhos para a arte chegar ao público, né? Ao mesmo tempo que você visita um museu, mas é aquela visita meio esquisita, assim. Então, eu acho que muitas tecnologias vão começar a surgir e a gente não vai precisar esperar o isolamento acabar, não. Eu acho que elas vão começar a surgir agora, inclusive tem muito desenvolvedor em isolamento disponível para fazer, né, para ajudar a fazer esses trabalhos. Claro que tem coisas mais complexas. Eu acho que um grande desafio das startups para os próximos anos é que existe uma tendência do mercado em criar empresas muito gigantes, né? Então as líderes de mercado vão começar a fazer aquisições de empresas menores. Essas empresas líderes, elas vão se tornar cada vez mais poderosas, mais ricas, são aquelas capazes de fazer a inovação mais cara, mais disruptiva, e aí a inovação se torna novamente cara para as startups concorrerem, digamos assim. Então, tem esse desafio. Por outro lado, o desafio da inovação frugal, eu acho que ele é um desafio de iniciativa. Acho que é o desafio de realmente empreender oportunidades que já estão lá, sem um desafio tecnológico evidente. Né? Então, assim, tem um grande mercado. É tipo o que a Gillette fez ali, mudou a cor do... Então, assim, não tem o desafio da tecnologia, sabe? Tem o desafio da visão, o desafio de pegar, fazer e de enfrentar todas as barreiras institucionais e sociais que vai ter para essa inovação pulsar efetivamente. Só mais uma pergunta para tu, para passar para o Jesus, porque aí é o link, né, da sustentabilidade, mas como é que essas inovações vão ficar sustentáveis? Ou elas vão ficar sustentáveis para a base da pirâmide? Que é como tu falou, aí há as incorporações que vão adquirir, é uma coisa meio que a gente sabe que é um caminho que é muito complicado e é um caminho natural que acontece com as
startups, né? Mas isso eu acho que vale para as inovações disruptivas. As empresas também não são as melhores em ver oportunidades, não. Elas ficam distantes do público delas. Então, assim, inovação que exige uma densidade tecnológica grande, um investimento em desenvolvimento alto, vai estar lá, talvez. Mas outros tipos não, outros tipos está liberado para todo mundo, né? Assim. E aí tem um outro ponto que tem a ver com isso e que é um desafio também, que é assim, nem toda inovação frugal vai ser de impacto ou vai ser sustentável. Por quê? Porque o ser humano hoje ele tem demandas e exigências ou demandas de mercado que não são demandas que se justificam, digamos assim, né? A gente talvez devesse demandar menos para efetivamente criar um sistema sustentável. Jesus, pode... Tá. Ouça, sim, é uma pergunta muito interessante e muito complexa, não? Porque, primeiro, é uma pergunta que passa por muitas aristas. Arestas. A primeira coisa é que toda esta situação de pandemia obrigou a todas as empresas, pequenas, grandes, a procurar outros caminhos para ficar um pouco sustentável economicamente, poder pagar aos trabalhadores, e até também porque a população precisava muito desses serviços. Aí temos, por exemplo, eu lembro que aqui, perto de minha casa, tem um mercado que já ninguém vai. É táxi levando, quer dizer que o táxi virou distribuidor de comida em todas as casas aqui em Rio de Janeiro. Tem mais de 15, 20 táxis que chegam aí diariamente, para aqui e para lá, e isso é um tipo de economia, um pouco como falava a Renata, frugal, pero evidentemente quando acaba esta crise, não acho que desapareça totalmente, mas vai mermar com certeza. Algumas pessoas vão manter porque não tínhamos essa experiência aqui de esse tipo de compra por táxi ou por... geralmente por táxi é o que eu vi. Não tínhamos essa experiência, as pessoas procuravam outros caminhos, não? Até porque alguns mercados e supermercados estão dando um serviço que não existia, que são cooperativas, que fazem isso, e outros serviços que não existiam no supermercado e que agora estão fazendo, em combinação com cooperativas de táxi. Então, tiveram que criar todo um sistema, sacola, identificação, um endereço, um telefone, um site, uma plataforma, como falava a Renata, para que as pessoas acedieran, onde podiam pôr toda a mercadoria. É decir, que foi uma coisa que chegou agora por esta situação, mas é uma coisa também que dá certas comodidades. Dá certa comodidade. Então, eu acho que algumas pessoas, que algumas destas coisas como esta que falei, vai ficar a 1%, quizás a 40%, a 50%, dependência do momento, mas vai ficar. Mas, em sentido geral, também falando já da população, porque tem muitas outras coisas, oportunidades que apareceram para pessoas que não tinham trabalho, que não é muito, mas também em toda esta situação apareceram. Eu acho que essas são coisas que vão a desaparecer praticamente quando termine a pandemia, porque são pessoas de trabalhos informais, não? Que fazem um trabalho aqui hoje, outro lá. Mas eu penso, Severino, que agora, nesta etapa e para frente, vão a ter que surgir novas coisas a partir dos próprios novos problemas que vamos a ter depois que termine este coronavírus. Ele vai deixar muitos problemas na frente de todo mundo. E com certeza, porque eu estou vendo na prensa e alguns que falam, vão a surgir novos paradigmas, novos tipos de trabalho ou soluções para novas situações que antigamente não existiam. É decir, que é uma área que está totalmente, ou pode estar totalmente minada de novas coisas que vão acontecer de alguma maneira, vão acontecer. E vai acontecer, como se fala, independentemente da vontade da pessoa ou não, tem que acontecer, porque há um desgaste muito grande na sociedade. As pessoas levam 3 meses em casa, se deixaram de fazer muita coisa e vamos a ter que aprender a fazer novas coisas. Eu acho que eu fiz uma pergunta para vocês no meio daquela assim, cenário futuro, que é uma coisa extremamente difícil, né? E só que eu fico pensando muito nesses impactos sociais da tecnologia, né? Das inovações, da automação. Então, se por um lado você tem a automação facilita tanto a nossa vida, por outro lado,
esse tipo de inovação ela pode tirar postos de trabalho. Mas cria outros que talvez não vá vir da base da pirâmide, vai vir de outros lados, né? Então, mas assim, é muito interessante, porque isso é quase impossível a gente querer saber. Os cenários são tantos, né, como a Renata falou, que a gente fica com 1000 possibilidades, oportunidades, mas o que é que vai acontecer? Nós temos aqui 2 perguntas. A primeira pergunta vai para Renata e professor Jesus. Como vocês veem a complementaridade entre a sustentabilidade e inovações frugais? Observo que grande parte das inovações frugais também se caracterizam por produzir um impacto ambiental positivo. Pode-se dizer que inovação frugal e desenvolvimento sustentável se complementam? E a segunda pergunta, de Andrei Barbosa, para Renata e professor Jesus, no ambiente urbano, temos visto recentemente o crescimento no uso de uma tecnologia antiga, que, no entanto, tem revolucionado a mobilidade das cidades. A bicicleta se caracteriza por ser um produto mais simples e barato, que torna a mobilidade mais acessível a mais pessoas, bem como diminui consideravelmente as emissões de poluentes. Como vocês veem o impacto deste produto em específico para a sustentabilidade e o desenvolvimento de inovações frugais? Eram essas as 2 perguntas dos convidados. Bom, vou puxar aqui então. Eu acho que assim, eu cheguei a comentar aqui um pouquinho mais cedo, a inovação frugal, ela não necessariamente é sustentável, né? Então, assim, eu tenho um exemplo lá que eu dei no texto, que é a Pop Recarga. A Pop Recarga é uma startup que criou uma solução para as pessoas que não utilizam bancos e com isso elas não têm cartão de crédito, para que elas possam comprar pela internet. Então, é como se fosse carregar o celular com os cartões na banca de revista, por exemplo, você compraria esse crédito para fazer uma compra na internet. Isso é sustentável? Assim, não me parece nada... assim, não me parece guardar as características ou, enfim... mas é de impacto? Porque ela permite que essas pessoas elas acessem os recursos que outras pessoas acessam. Então, diminui a desigualdade nesse sentido. Então, acho que é bem complicado a gente definir, mas eu acho que tem uma boa conversa. Por quê? A inovação frugal, por ser criada com foco nas pessoas, na região e na base da pirâmide, ela traz muitos elementos que aumentam a probabilidade daquilo ali ser sustentável, ou no mínimo gerar um impacto, né? Então, assim, eu penso mais ou menos por aí. Sobre a questão da bicicleta, eu acho que tem muitas outras tecnologias, né, que vão e voltam, né, do vinil, a vitrola, a bicicleta, enfim, são tantas coisas, e eu acho que é uma leitura talvez até parcial nossa, porque as bicicletas, na verdade, elas nunca sumiram. Elas talvez tenham voltado a ocupar os grandes centros urbanos porque a gente criou as ciclovias, mas na periferia elas continuavam sendo utilizadas, né? Então, assim, não é a bike do Itaú, mas ela estava lá, ela esteve lá o tempo todo. A gente que deixou de contar essa história, a gente que deixou de observar. Então, quando ela surge aqui no nosso foco de visão novamente, parece que é uma retomada. E tudo bem, eu sei que a pessoa que fez a pergunta quis trazer uma outra abordagem desse uso da bicicleta, né? Então, acho que tem a ver também com a nossa capacidade de olhar para o que está sendo oferecido para a gente, olhar para as mensagens que a gente está recebendo sobre qual é a forma certa ou esperada da gente se comportar e romper, de certa forma, com isso, encontrando outras soluções. Eu acredito que isso é uma evolução. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem muitos pensamentos que convivem e a gente está, de certa forma, mais aberto a essa diversidade. Bom, Acho que então, tá, obrigado, Renata. Olha, na primeira pergunta eu penso do mesmo modo que Renata. Até porque para falar também
por lo que yo entendí, porque percibo que está presente la innovación frugal, que es un nombre que está presente en muchas prácticas que se hacían de otros jeitos, mas no quizás con el foco, la organización, la previsión y en la búsqueda de esas necesidades que pueden estar en la base de la pirámide, como él la faló. Mas lo más importante para mí, ¿no? Por lo que aprendí con Renata, lo más importante para poder pensar que ese tipo de actividad, ese tipo de transacción es frugal, que realmente tiene un impacto desde perspectiva de lo que implique para las sociedades, para las personas, en la solución de problemas de esa persona, que hace un tipo de actividad que da solución a un grupo de personas, personas, bueno, pero también para él como individuo, donde tiene un dinero, tiene un resultado que da para vivir él, su familia y tener una posición más decorosa. Veo eso mucho en ese sentido. Entonces, ver desde esa perspectiva de medio ambiente, de la sustentabilidad, es un poco más difícil en la perspectiva porque son actividades que a veces vos no tienen cómo medir eso, ¿no? Porque son actividades un poco, como Renata explicaba, que están en la actividad esa de la tarjeta de banco, y un poco se va por ese ramo y no es visible ese tipo de contacto, a no ser que él aborde otras temáticas en una comunidad, que haya un dinero para emprender una actividad determinada, concreta, que como se fala siempre debe tener objetivos, hipótesis. Estuve viendo la presentación de Renata y bueno, eso de tener una hipótesis de qué es lo que tú quieres, la posibilidad de lo que vas a hacer, es una cosa que se usa en toda pesquisa y casi todas las cosas en la vida. Uno hace una hipótesis de lo que uno quiere, mismo que uno no hable de hipótesis. Uno dice, mañana yo voy a salir, mañana voy a trabajar esto, voy a hacer esto. Y entonces eso, trazarte metas, aspiraciones, tiene que ver con la hipótesis tuya de vida o de trabajo. Y entonces está relacionado con eso. Imagino que en la medida que haya más impacto social y solucione problemas de la sociedad, será más fuerza esa propuesta de esa perspectiva de innovación frugal, ¿no? Porque está asociada a necesidades de las personas, donde es como un buraco, una brecha que existe dentro de las atenciones que debe darse por el gobierno, por quien sea, y está ahí y no está atendida. Entonces ahí es que entra, ¿no? Ahí que entre, ahí que pase las mudanzas. Por la otra pregunta, bueno, la bicicleta es un poco uno de los medios más saludables que existe en la vida. En muchos países del mundo se usa para acá casi todo entre las ciudades, ¿no? Além de que es un ejercicio físico, que estás entrenándote, muy completo. Por ejemplo, yo lembro que lá en Cuba, en 93, 94, nos tuvimos un problema muy grave de combustible. No teníamos combustible. Y se compraron más de 2 millones de bicicletas. No tenía de nada poder ir de un No lugar a leas, otro. es ahí, ¿sí? Entonces, como no teníamos combustible, los ómnibus estaban paralizados prácticamente. No había cómo ir para ningún lugar. Y el gobierno decidió comprar bicicletas y todo el que quisiera comprar se la dio casi de grasa. Yo lembro que yo tenía la mía. Entonces nosotros íbamos a trabajar hasta 4 o 5 kilómetros dentro de la ciudad. Era una ciudad no muy grande, pequeña, pero era así también la capital, en otras ciudades más grandes. Y se iba de bicicleta. Yo lembro que yo tenía un equipo que eran como 60 personas y a veces íbamos a visitar un consejo popular, que es como decir un barrio, que estaba a 8 kilómetros. Y iba yo al frente de todo mi equipo, que éramos como 30. Parecía que era un maratón de bicicleta. Ahí llegábamos, entonces en el lugar nos tenían preparado un lugar para estacionar las bicicletas. Eso mudó nuestra vida. Y por un tiempo estuvimos haciendo eso. Entonces, fue un cambio de pensar. Tuvimos que mudar el pensamiento. Estábamos adaptados en una estructura municipal que yo trabajaba, que teníamos ómnibus, carro, jeep, auto, teníamos todas esas cosas para hacer un trabajo. Y ahí mudó todo. O fase de ese jeito, no tenemos cómo hacer. Entonces nos achamos que había que hacer, porque trabajamos en educación y las crianzas tienen que ser atendidas. Y ahí nos íbamos por allá y atendíamos y ficamos 1 o 2 días. Si era muy apartado, ficamos en las casas de los profesores y de los maestros y voltamos al otro día. Y así estuvimos trabajando como 1 año, más o menos. Ya después comenzó a mejorar la situación y ficó resolvida, poco a poco, ¿no? Más que falo, la importancia a veces de la bicicleta como una solución, un paliativo, ¿no? Ante una situación que você não tem como resolver, não? Gente, eu fico pensando, ouvindo isso, pensando assim,
A gente fica querendo melhorar o mundo, né? E a gente fica buscando caminhos. Aí a gente fala assim, bom, a gente vai melhorar com a política. Tá difícil. Fala assim, pô, se na política tá difícil, vamos tentar com a educação. Aí também, né, educação, como é que faz? Depende da política e tal. Não, vamos agora, a gente está discutindo aqui tecnologia, vamos falar na tecnologia. Mas no final das contas, tudo volta para as pessoas. São as pessoas que precisam mudar o jeito de pensar, que precisam mudar a forma de se comportar, que precisam aprender a fazer tecnologia ou a implementar tecnologia, ou até a direcionar essa tecnologia para ela efetivamente solucionar os problemas. Então, assim, não tem saída. No final, a gente vai ter que olhar para a gente, ver o que a gente está fazendo em casa, o que a gente não está fazendo para o nosso entorno e tentar começar por aí. Então, acho que pelo avançar da hora, eu agradeço a Renata. Tem uma pergunta, vou finalizar com essa pergunta, tá? De Bruno Gonçalves. Eu entendi dessa forma. Se há alguma sugestão de inovação para como é que vai ficar essa coisa dos costumes populares, que acabam gerando uma aglomeração. É isso, Bruno? Então, os costumes populares, né? Festa caipira, rodeios, carnaval, ano novo. Como é que a gente pode inovar nesse sentido? O que vocês acham? E a gente finaliza depois com as perguntas, tudo bem? Finalizamos com essa pergunta, tudo bem? Então, comienzo yo, Renata. Oye, en realidad es una situación muy difícil, mas evidentemente ya nos podemos ver considerando los primeros países que salieron dos problemas, que vamos a tener que estar de hoyo con estos problemas en aglomeraciones. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Wuhan, la en China, que fue el primer foco, ellos liberaron, llegó un momento que liberaron todo porque ya había pasado la epidemia a poco, ¿no? Y comenzaron a llegar personas de otras partes que venían contaminadas. Y ahí cuando venían a ver, se armó de nuevo un foco que tenían ya 30 y tantos contaminados o 40. Quer dizer que eu acho que este problema que nós estamos falando não é só um problema daqui de nosso país, daqui do Brasil. É um problema também do mundo. Quer dizer que tem que estar todo equilibrado. Porque até muitos países têm a fronteira fechada. Em realidade, o vírus não se originou aqui. Chegou aqui, trazido da Europa, de China, por lá, não sei lá. E em quase todos os países da América aconteceu desse jeito. Pessoas que estavam nacionais, que estavam visitando, que estavam de turismo, passeando ou em trabalho, e quando voltaram não sabiam nada. Reto, no carnaval, todos os tipos de aglomerações, vamos a ter que ter medidas. Eu acho que isso chegou um pouco, falei disso, para ficar. Não, ninguém pode adivinhar o que vai acontecer para frente, mas o que sí podemos ter é uma certeza, considerando a ciência e a técnica. La ciencia y la técnica ainda no tienen la vacina. Va, y cuando las personas tengan la vacina, pues está más libre y puede tener un poquito más de seguridad. Más mismo sí, hecho que algunas medidas van a ficar. Algunas medidas ya están falándose en algunos lugares de que algunas medidas de esas es distanciamiento necesario, ¿no? Entre un lugar y otro, no ficar uno encima de otro. Los ómnibus, metro, que no fiquen tan cheios. Es decir, que algunas medidas de esas, de alguna manera, yo acho que van a ficar. Até porque también es saudável, ¿no? Ficar uno encima de otro, mismo que no tenga pandemia, no es bueno, porque transmite gripe normal, a otra gripe que no es de la pandemia, mas también se transmite por esa vía. Y por otra parte, ha hecho también que toda esta situación ten feito que todos nos façamos muchas reflexiones, ¿no? De cómo que va a ser nuestro día a día para el futuro. No podemos esquecer que todo el mundo há 3 meses quase que fica em casa, não? E é duro para cá, é muito difícil. Trabalhando de casa ainda se trabalha mais e embora disso não vê ninguém, só por la pantalla, por la tela. Logo, imagino que com toda esta nova situação, os governos, em cada governo, trazarão pautas, não? Para ajudar, porque são questões coletivas, sociais. No depende de la persona, mas todo el mundo tiene que hacer su parte, ¿no? Si una persona se cuida y mantiene eso y la otra por desinformación, por falta de conciencia no hace,
entonces no adianta. Entonces, por eso es importante las medidas que se vayan a tomar, la concientización, la divulgación por televisión, por diferentes vías, y ya las personas saben que el riesgo es alto y que muere mucha gente. Entonces, las personas ya comprendieron un poco eso. Ainda están saliendo mucho, ¿no? Por lo que se ve ahí, pero las personas ya tienen miedo. Lo que acontece también que las personas fican un poco, ya después de 3 meses, las personas fican un poco cansadas, quieren salir un poco a pegar bar, a la playa, no sé qué, y a veces hasta retan un peligro. Mas yo imagino que tenemos para las próximas nuevas cosas y nuevas conductas en nuestras vidas. Eu acho que é uma pergunta boa mesmo, e ela tem, na minha opinião, dois níveis de análise. Um primeiro que é o de curto prazo, assim, o que as pessoas vão fazer sem esses rituais e por que esses rituais são importantes e preenchem a vida delas, assim, qual que é a função que essas coisas têm na vida. E a gente vai ter que buscar alternativas para isso, porque em curto prazo não tem, né? Então, assim, são rituais que são, de certa forma, catárticos, são rituais que são importantes para a identidade, e a gente vai ter que buscar construir alternativas para isso, para esse curto prazo. Do ponto de vista de longo prazo da cultura, a cultura ela é mais longínqua, assim, né? A gente fala de gerações, e a gente, mesmo perdendo talvez alguns anos, a gente ainda não está perdendo gerações. A gente tem o exemplo da gripe espanhola, que diz que o carnaval que teve depois da gripe espanhola foi o mais promíscuo da história. Então, eu acho que esses rituais vão voltar, e talvez eles voltem até mais fortes depois que a gente tiver uma vacina, tiver uma solução. Claro, tem esse tempo, né, até achar uma solução segura, um remédio, uma vacina, tá em suspenso. Depois pode voltar com mais força. Por quê? Porque a gente vai sentir falta, porque a gente vai dar outro valor, porque vai ser intenso, porque as crianças vão ver que é intenso, porque as crianças vão participar e aquilo toma um vigor, né? Então, eu acho que pode ter esses dois caminhos aí. Ok, obrigado. Janaína, eu estou preocupado só com o Eu acho que é a Janaína que vai agora, né, para fechar. Será que você quer? Então, antes de você fechar, eu vou ser bem rápido. No, yo quería hacer un comentario muy breve. Sim, Jesus. Diga. Porque como ya nos estamos despidiendo, ¿no? Y ya va a fechar, quería agradecer a Renata, quería agradecer a Janaína, nuestra querida anfitriona, junto con Benac y con Severino, por esta maravillosa actividad. Yo acho que hemos aprendido todos un poco. Y quería también falarle una cosa que faló Renata. Nos apoyamos mucho las lideranzas femeninas, nos apoyamos mucho que las mujeres estén en la frente. Las mujeres estén demostrado siempre que estén igual o más capacidad que los hombres, porque hacen muchas cosas igual que no, y além de eso mismo que se fale todo, atienden los pillos, atienden eso. Entonces, los equipos que otra vez siempre tuve más de la mitad de mujeres y siempre funcionaron excelentemente. Y todas tenían filhos, marido, mas son muy comprometidas, muy consagradas al trabajo. Ok. Bom, vou ser bem rápido aqui nas minhas falas. Primeiro que para mim foi uma surpresa esse grande encontro da gente aqui. Nós tínhamos programado de começar às 4 para ir até umas 5h30 e eventualmente aí um teto de até quase 6. A gente já passou das 6 e eu acho que nós ficaríamos aqui ainda mais 1 hora trocando algumas ideias, se pudéssemos. Calma, Janaína, se nós pudéssemos. Eu até tinha algumas coisas que eu queria trocar ideia tanto com Jesus quanto com a Renata, mas, enfim, o nosso bate-papo foi tão rico que eu nem tive oportunidade ainda de colocar outras questões. Na realidade, isso me dá a ideia de que eu já vou me antecipar, Janaína, não vou fazer um convite, mas vou fazer um pré-convite, tanto para a Renata quanto para o Jesus, para a gente pensar em um desdobramentos desse bate-papo e a gente caminhar para novas ideias, novos projetos. Agradecer muito a todos que estão presentes. Realmente a gente teve uma audiência máxima,
a sala estava sempre lotada e tinha em torno aí de mais umas 60, 70 pessoas assistindo na transmissão por fora, então a gente está realmente com uma audiência bem legal. Agradecer a todos que estavam participando, claro, agradecer ao professor Bill também, e muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Renata, muito obrigado, né? Foram participações, assim, riquíssimas, e aí eu deixo a palavra para a professora Janaína. Muito obrigado, professora Janaína, por idealizar esse projeto. Podem se despedir? Não, eu só vou dizer que foi um prazer participar da mesa. Como o Benac falou, acho que seria interessante a gente fazer essa mesma mesa daqui a, sei lá, um ano, 6 meses, para a gente pensar se tudo isso que a gente discutiu, como é que isso está, né? Então, seria assim, ao mesmo tempo instigante, seria bem reflexivo da nossa parte. Pensar, olha, lembra daquela discussão que a gente fez ano passado, no meio daquela coisa? Espero que esteja tudo bem melhor do que está agora. Tá, mas foi um prazer participar da mesa com todos vocês. Eu queria me despedir rapidinho, então. Muito obrigada pelo convite, aprendi um monte, obrigada pela paciência aí. Eu sei que eu sou intrometida, eu falei mais do que me pediram para falar. Muito obrigada, Jesus, pela sua fala, pelos aprendizados. Assim, foi realmente uma interlocução de primeiro nível e eu fiquei feliz de participar. Bom, eu só tenho a agradecer, foi um encontro muito rico. Vim recebendo aqui vários elogios, sabe? Estou muito feliz. Eu acho que realmente a gente tem que voltar. Acho que iniciamos uma grande parceria, né, de debate, de troca de informação. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Renata. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, é muito lindo. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro estará sempre de portas abertas para vocês, porque a gente precisa dessa oxigenação, sabe? Dessa troca rica. E vocês trouxeram muita riqueza para o nosso debate. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer também ao Luciano Souza, ao Andrei também, que nos ajudaram, né, na organização das questões com as pessoas da plateia. Obrigada a todos que estiveram presentes. E lembrando que amanhã nós temos uma outra atividade, que é um vídeo falando sobre a profissão do profissional de marketing, né? E nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem. E esse mês temos mais 2 atividades de webinar, tá? Muito obrigada, parabéns e sucesso a todos, muita saúde, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.